Último detalhezinho para eu passar a tarefa Ninja Mutante. O nome disso é vasos comunicantes. Eu não enxergo os vasos. Vasos. Tudo bem pra vocês? Alô, vaso, tu tá aí? Não é isso. Não é comunicante que eles falam, não tem boquinha. Tira a terra do vaso, tira as florzinhas, joga fora, que pena, ou planta no quintal. Faz um furinho no vaso, faz o outro, pega a mangueira de jardim, engata ali, traz, engata ali, agora eles têm uma comunicação, certo? Vai funcionar a mesma porcaria. Só que o professor de física não tem tempo para ficar fazendo vaso com florzinha, ele faz uma linha reta. O que importa é que tem líquido, tá vendo? Um e no outro se comunicando. Mas eu vou te falar, eu vi vasos comunicantes, que merda é essa? Né? É que na minha cabeça vaso era vaso de flor, mas não se esqueça que vasos capilares são tubinhos, certo? Um vaso, na verdade, é um tubinho, beleza? E aí, quando a coisa começou a ficar muito doida, a galera começou a se importar com o formato dos vasos. Ah, vamos fazer um vaso bonito, né? Mas, bobagem, bobiça nossa. Isso aqui é um vaso. E eles se comunicam, vasos comunicantes. Nome justo, né? Apesar de causar estranheza. Peraí, cara. Que cores malucas são essas? É como se fosse um óleo menos denso, um óleo um pouco mais denso, água, certo? O chumbo, mercúrio líquido que é bem denso, e água. Beleza? Então tem um pouco de água, tem um mercúrio líquido, aquele famoso líquido que a gente usa nos termômetros, né? Óleo, certo? Ou parafina e depois óleo. Pronto. Aí fechou. Beleza? São 1, 2, 3, 4 líquidos imissíveis. Imissíveis que não se misturam, porque se misturassem ia ficar uma bagunça aquilo ali. Eu estou te dando as alturas de cada líquido, tá vendo? Olha só como que eu medi a altura do líquido 3. Eu peguei uma pontilhada que saía da superfície de separação entre 1 e 2. Levei essa pontilhada na horizontal até o outro lado. Tu aceita que esse H3 é a altura além do ponto selecionado de líquido 3? Seria a média, então? Não precisa ser a média, né? Eu poderia aumentar a quantidade de vasos para baixo sem alterar o H3, concorda comigo? Concorda? Eu posso crescer esse desenho para baixo sem alterar as relações para cima, né? O que é que tem aqui? Ar, ou seja, pressão. E aqui? Obrigado. Vou chamar esse ponto de A e aquele ponto de B. O que eu posso afirmar em relação ao ponto A ao ponto B? Tem a mesma pressão, estão na mesma profundidade, então pelo teorema de Stevin tem que estar na mesma pressão. Até porque se não tivessem, se a pressão aqui fosse menor do que ali, o líquido fluiria, né, para cá. Se a pressão em B fosse menor que em A, o líquido fluiria para a direita, e já que está em equilíbrio hidros, PA igual a PB. Nós acabamos de ver que para calcular a pressão no fundo do líquido é a pressão em cima do líquido mais ρ vezes G. Isso porque era só um tipo de líquido, né? E se forem dois tipos de líquido? ρGH de um mais o ρGH do outro. Se eu quiser calcular a pressão atuando no ponto A, vai ser a pressão aqui em cima, que é a pressão atmosférica, mais ρGH do líquido 1 mais ρGH do líquido 2. Me ajuda agora que tu entendeu. Do que depende a pressão no ponto B? P0, que está atuando aqui em cima. ρGH do líquido 4 mais ρGH do líquido 3. Me ajudem a melhorar essa expressão, por favor. Vou subtrair P0 em ambos os lados, o que a gente chama de cortar simpaticamente, né? Ou antipaticamente, sei lá. Vou dividir ambos os lados por G, por isso que aparentemente o G vaza para a periferia. Fica ρ1, H1, ρ2,
H2 mais blá 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 blá, não importa quantos líquidos existam, né? É igual. O do outro lado. Ah, tá. Vou fazer Rho3, né? Porque eu sou retardado, sabe? Mais Rho4, H4 mais 3 pontinhos para generalizar essa ideia para quantos líquidos forem. O legal, o aluno que vai querer ficar top em física, ele até pode na prova usar Rho vezes H mais Rho vezes H igual a Rho mais Rho vezes H automaticamente, né? Mas ele pelo menos tem consciência de que esse cálculo que a gente usa para vasos comunicantes foi oriundo do teorema de Stevin, aplicado no lado esquerdo e no lado direito. Agora toma cuidado, cara, aquela fórmula é perigosa para sair usando cegamente. Bastaria eu fechar esse lado aqui, né? Ferrou tudo, porque não vai ter pressão atmosférica desse lado, eu não vou poder cortar. E aí também não vou poder cortar o G, porque se eu dividir os dois lados por G, essa pressão fica dividida por G. E aí já tem que fazer a conta toda. Então olha o perigo. O perigo do cara ser um zumbi que só sabe aplicar Rho vezes H mais Rho vezes H. Tem que saber usar o teorema de Stevin acima de tudo, né? Cara, ó, a gente demoraria umas 2 aulas pelo método anterior para dar essas dicas, né? Agora a nota da tarefa sagrada. Tarefa é fundamental. É um dever. E quem não fizer vai para o inferno, vocês sabem disso. Inferno vivido na terra com baixo salário. Façam página 44, 45. 44, 45, anotaram? Além disso, 49, 50 e 51. As páginas marronzinhas, cor de cocô, nós deixaremos para a revisão. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, usem preservativo. Eu sei que quando eu falo isso não surte efeito. Por que eu te digo isso? Porque tem pessoas próximas de mim que escutaram eu falar isso durante anos e mesmo assim cometeram erros graves, usaram drogas, não usaram preservativos. Então eu falo isso mais para desencargo de consciência, para quando der merda na tua vida eu poder olhar para ti e te falar, lembra do que eu te falava? Tu não me obedeceu e agora estás na merda. É mais para eu poder dormir tranquilo, mas quem tem que ajudar eu a controlar esse detalhe, a não se drogar e a usar preservativos, são vocês, família. Pelo amor de Deus, me ajuda a salvar essas almas que estão perdidas. Estou falando só para 1 ou 2, fiquem tranquilos.